para se falar de um tema cheio de preconceitos, cheios de dificuldades pelas nossas próprias dificuldades, é fundamental que a gente atrevidamente aprenda com o Pai este sentimento, segundo um dos nossos orientadores, sentimento que diferencia o amor do Criador pelo amor das criaturas, que é a misericórdia. Que nós possamos, em nossa explanação, sermos cheios de misericórdia por aqueles que já vivem tão atribulados dentro dessa dor. Vamos lá? O tema é desafios em psicoterapia para a homossexualidade. Mas o tema em si é um desafio para qualquer um de nós que vá falar. E fizemos com a preocupação de trazermos proposições, ideias, que sirvam de alavanca para outras criaturas mais capacitadas do que nós, de maneira que possamos auxiliar verdadeiramente essas criaturas. Na certeza daquilo que Emmanuel coloca no livro, na introdução de Vida e Sexo, que a Terra não tem mestre para esses temas. Na verdade, ao falarmos de sexualidade, somos todos possuidores de um telhado de vidro. E temos a ousadia de jogarmos pedras na cabeça daqueles outros que vivem em sofrimentos, às vezes semelhantes aos nossos. Buscamos direcionar a nossa fala em 3 colocações de Jesus. A primeira tem sido o grande móvel do nosso trabalho em relação a todas as criaturas. Nós temos tentado aprender aquilo que Jesus fala e foi recolhido por Humberto de Campos através da abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando Jesus diz àquele fariseu: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, a primeira preocupação nossa é esta: vermos nas criaturas a fragilidade que possuímos e não a perversidade que os nossos olhos se mantêm. Lembramos-nos uma fala repetida por Jesus, contida no Velho Testamento: misericórdia quero, não sacrifício. E finalmente, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pode parecer um tanto piegas para um médico colocar-se nesta posição, mas mais do que técnicas, conceituações, teorias, quem sofre precisa de amparo, proteção, carinho, sustentáculo para o refazimento. E é esta forma que nós buscamos levar esse nosso trabalho. Nesse primeiro momento, eu vou passar rapidamente algumas ideias, algumas informações acerca de homossexualidade, para que nós possamos nos deter, por causa do tempo, nos casos que nós trouxemos e na proposição de trabalho que temos buscado levar. Então vamos lá. O conceito de homossexualidade é a condição do indivíduo na qual a sua preferência sexual, tanto afetiva quanto genital, está voltada para parceiros do mesmo sexo, sendo que esta preferência pode ser exclusiva ou predominantemente homossexual. Em abril de 1974, a Associação de Psiquiatria Americana, através do seu DSM-3, estabeleceu que a homossexualidade
per si, não seria mais considerada uma perturbação mental. Assim, na área de saúde, nós não podemos dizer que a homossexualidade seja uma perturbação mental. Criou-se, então, uma categoria, que seria a categoria dos distúrbios de orientação sexual. E dentro dessa categoria, a homossexualidade, ela é só tratada quando ela é vista como um caso de distonia do ego, ou seja, quando a criatura não aceita a sua situação de homossexualidade, quando ela apresenta um sofrimento por causa da homossexualidade. Nós trouxemos aqui rapidamente alguns dados do relatório mais bem preparado sobre a questão da sexualidade, que é o relatório de Kinsey, feito nos Estados Unidos, para mostrarmos a preocupação que temos que ter diante da situação. Segundo esse relatório, 4% dos homens são homossexuais durante toda a sua vida. 13% tiveram vivências homossexual por 3 anos seguidos, entre os 16 e 55 anos de idade. Mais de um homem em cada 3 teve uma experiência homossexual com orgasmo após os 15 anos de idade. E a proporção desses dados em relação às mulheres é aproximadamente a metade. Os aspectos clínicos e psicopatológicos da homossexualidade. Como hoje a homossexualidade já não é mais considerada um distúrbio mental, os comportamentos homossexuais, eles são vistos e são tão variados quanto os comportamentos heterossexuais, limitados na realidade pelo aspecto anatômico. Mas a apresentação desse comportamento diferencia-se intensamente quanto nos heterossexuais. As práticas, então, são semelhantes e limitadas nesse sentido. O que o DSM-3 e, posteriormente, o DSM-4 e o CID-10 consideram como homossexualidade egodistônica? É quando a criatura tem um forte desejo de ter estímulo heterossexual, que ele gostaria de ter vivências heterossexuais, ter um estilo de vida heterossexual e que ele não consegue alcançar por causa da predominância dos padrões íntimos homossexuais. E que para ele a vivência homossexual é fruto de sofrimento. Ela resulta nesse sofrimento. A visão espírita, vamos colocar aqui, limitar a uma fala de Emmanuel, porque achamos que ela resume colocações tanto do codificador quanto de outros autores que nas obras subsidiárias falam do tema. Emmanuel diz o seguinte: através de milênios e milênios, o espírito passa por fieira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. É essa questão do sexo ser mental que possibilita a realidade da homossexualidade. Porque se a questão do sexo fosse orgânica, a partir do momento que a estrutura do indivíduo fosse masculina ou feminina, o corpo estaria determinando essa situação. Então, a doutrina espírita consegue, através dessa explicação, nos mostrar por que é possível a realidade da homossexualidade entre nós. Nós colocamos uma classificação da homossexualidade do ponto de vista doutrinário. Não nos prendemos aqui às causas
trazidas pela ciência, e sabemos que, pode fazer propaganda aqui, né? Os boletins vão ser lançados e vocês vão poder ler o material que a gente recolheu e aonde nós temos informações mais claras sobre todo esse assunto. Essa classificação nós retiramos a partir de uma fala do Espírito Camilo no livro Educação e Vivências, psicografado pelo Raul Teixeira. Então, nós dividimos as causas em morais, educacionais, obsessivas e psiquiátricas. Causas morais. A primeira seria o abuso das faculdades genésicas, arruinando a vida de outros, com indução ao reencarnar para buscar nova posição em corpo físico oposto à estrutura psicológica. Ou seja, é aquela fala mais comum que a gente ouve de todos, que a criatura abusando da sua sexualidade numa encarnação, ele, utilizando-a de maneira inadequada, é concitado a vir num corpo físico inverso à sua estrutura psicológica, e aí ocorre o surgimento desse processo. A segunda causa moral seria da própria rebeldia. Espíritos rebeldes que tiveram práticas homossexuais em outras vidas e que insistem em se manter nessa prática e que são colocados nessa encarnação num processo de inversão como teste, para ver se conseguem sair dessa situação e que muitas vezes repetem a mesma situação. Causas educacionais. Nós dividimos em 2 itens. A primeira, uma causa educacional atávica. Seria aquela em que a criatura teria tido vivências repetidas em culturas e comunidades aonde a homossexualidade era estimulada ou aonde, por segregação, a prática homossexual era corriqueira, que isso se repetia diversas vezes, como exemplo na Grécia Antiga, em várias tribos indígenas nos diversos continentes, nas comunidades religiosas e filosóficas, o indivíduo passa a viver isto e, reencarnando numa comunidade onde isso não é aceito, ele vive ainda aquela experiência, aquele desejo, e seria um motivo do surgimento da homossexualidade. Causas educacionais atuais. Primeiro, fruto do defeito da educação nos lares, onde a criança seria estimulada a atitudes opostas à sua estrutura sexual orgânica. Aquele papai e a mamãe que coloca no menininho vestidinho, que faz essas coisas todas, que treina a menininha desde pequeno de chuteira, aquela que estimula, né, essa situação. Tem, né, isso parece brincadeira, mas é realidade, é coisa séria. Segunda seria naqueles casos em que os pais rejeitam o sexo do reencarnante por alguma situação anterior e estimula nele práticas homossexuais que ele já teria vivido ou que surgem a partir dessa rejeição. Dentro desse processo de rejeição, nós colocamos uma situação especial, em que a entidade reencarnante, durante a gestação, perceberia a rejeição desse sexo dele, dessa condição sexual, e ao reencarnar buscasse uma adaptação ao desejo dos pais para não viver a rejeição. E uma outra causa educacional são os segmentos sociais e culturais na atualidade que estimulam a condição homossexual. Hoje, várias falas são nesse sentido, de dizer que, inclusive, que homossexuais são mais inteligentes, que vencem na vida em diversos setores, e isso estimularia a prática homossexual. O grande problema ainda dessa situação, que junto com isto se estimula também determinadas situações, vícios perigosos, como o uso de drogas e a prostituição. As causas psiquiátricas.
Primeiro, criaturas que por deficiência mental, por desestruturação psicótica, ou seja, por estarem intimamente, psiquicamente desestruturados, eles viveriam condutas homossexuais sem que a gente pudesse identificar na realidade essa homossexualidade consciente como de outras situações, mas que é uma realidade. Nós que trabalhamos muito com pacientes psicóticos, vemos eles vivendo uma sexualidade sem a crítica, sem a moral com qualquer tipo de sexo. Uma outra causa seriam os transtornos psicopáticos e sociopáticos. Psicopatas e sociopatas que não têm a preocupação da moral, geralmente são amorais e imorais, que vivem essa conduta e que estimulam criaturas mais fragilizadas a viverem isso naquela situação de que a gente tem que quebrar o tabu, viver o que a gente quer, da forma que a gente quer e não se preocupar com nada. E um terceiro item que seriam os traumas da infância. Nesses traumas da infância, nós trazemos os casos de pais e parentes ascendentes que estimulam a prática homossexual. Pai que tem relacionamento com o filho, mãe, tias, avós que têm relacionamento com as filhas, sobrinhas e netas. E ainda aqueles processos, e um caso interessante de relembrar, que nós conhecemos de uma senhora hoje homossexual, que aos 7 anos ela foi estrupada pelo pai, e dos 7 aos 14 anos ela foi obrigada a ser amante dele, porque ele ameaçava matar a mãe se ela não vivesse essa prática. Quando ela conseguiu sair de casa e se afastar dele, ela tomou ódio da figura do pai e dos homens nessa situação e se tornou uma homossexual. A outra, que aqui não está funcionando, causas obsessivas. Primeiro, parceiros do passado delituoso reencontram-se em condição de ódio ou paixão doentia a estimular no encarnado uma postura homossexual. Esses parceiros necessariamente não precisam ser homossexuais, mas estimulam querendo produzir constrangimento, sofrimento e muitas vezes induzir o indivíduo ao suicídio dentro dessa prática e dessa postura. Mas não só as obsessões do passado, teríamos também a obsessão na vida atual. Criaturas que frequentam qualquer tipo de ambiente, frequentam ambientes em que a prática homossexual é lícita, e aí o ambiente vive com elementos dessa situação, e a criatura, então, arruma um parceirozinho, um amigo, que resolve induzi-lo já pelas suas tendências morais a viver essa situação. Então nós não precisamos buscar só no passado, muitas vezes esses obsessores a gente encontrou-os e criou-os nessa encarnação. E uma outra situação que, discutindo esse tema com o nosso grupo, nós chegamos a trazer é o seguinte: um desencarnado está obsediando uma criatura do sexo oposto a dele. E aquela ligação enferma é tão grande, que eles passam a estar vivendo um conúbio tão grande, que ele passa a sentir prazer na prática sexual do encarnado. Ele se condiciona, e ao reencarnar, ele traz aquela situação que nós colocamos lá no nosso texto. É o famoso tiro que sai pela culatra. Ele ganhou pela dificuldade que ele criou essa situação difícil em sua vida. Vamos lá colocar os desafios na nossa prática. Primeiro, a postura do terapeuta espírita diante desse trabalho. O que nós achamos que seria importante nós lembrarmos para realizarmos essa tarefa de maneira adequada? Primeiro, nós temos que abandonar os preconceitos, o falso moralismo que caminha pela nossa terra e, infelizmente, superlota
os movimentos religiosos em todos os setores, e também a permissividade, nem um lado nem o outro. A nossa postura tem que ser uma postura de respeito. Nós não temos que entrar com os nossos preconceitos, nós não podemos ficar com esse falso moralismo de que o outro está errado, como se em sexo nós soubéssemos fazer, fôssemos mestres, e nessa permissividade vamos lá acabar com os tabus todos. Segundo, entender o homossexual como um ser fragilizado, complicado pelo seu passado e pela ilusão na crença do prazer a qualquer custo. Então nós temos que ver que a criatura homossexual é um ser fragilizado dentro dele. Antes de vê-lo como um pecador, hábito atávico de todos nós, vê-lo como um doente. E nós, quando estamos doentes, queremos alguém para tratar de nós, para nos auxiliar na nossa dor, no nosso sofrimento. Entender que ele aprendeu como nós mesmos uma busca de prazer ilusória, porque nós todos, na grande maioria das vezes, acreditamos que existe um prazer que possa durar 24 horas por dia, 365 dias no ano. Essa é a busca prazerosa que nós fazemos dentro da sexualidade. Porque não existe a promiscuidade, o adultério, essa busca desvairada do sexo no mundo, é acreditando nessa ilusão que o prazer pode durar esse tempo todo. Buscar no recurso da prece o auxílio dos mentores espirituais. Antes de iniciar a nossa atividade de atender uma criatura, seja ela qual for, nós como espíritas temos que buscar o auxílio dos amigos espirituais para que as nossas dificuldades não perturbem os nossos irmãos que estão sendo atendidos, para que os amigos espirituais que estão tentando auxiliá-lo encontrem em nós medianeiros para essa tarefa. Trabalhar intensamente os aspectos da nossa própria sexualidade. Porque nós temos que ter o cuidado de, num trabalho desse campo, não queremos projetar no outro as fantasias nossas, os desejos recalcados do nosso ser. Então, nós precisamos trabalhar os conceitos nossos, as nossas dificuldades, conhecê-los, buscar modificar. É a situação que nós colocamos. A gente tem que se postar dignamente em nossa vivência sexual. Como que nós vamos falar com alguém sobre isso se nós não nos preocupamos com a nossa própria sexualidade? Abordar a sexualidade, o prazer e a felicidade numa visão espiritualizada. E entender que o amor é um instrumento imprescindível para a cura. Os itens a serem trabalhados durante as etapas do tratamento. É uma proposta que nós estamos trazendo. Primeiro, através de anamnese criteriosa, identificar a condição real da preferência sexual do paciente. Nós temos que fazer esse diagnóstico, ele é realmente homossexual. Avaliar o seu grau de insatisfação diante da homossexualidade e os anseios que ele tenha realmente de mudança. Porque se ele não quiser mudar, se ele não quiser fazer nada para melhorar, o que é que nós vamos trabalhar com uma criatura que não quer mudança? Identificar as causas, em especial do ponto de vista espírita, quando possível. Esclarecer ao cliente sobre as possibilidades da terapêutica. A gente não tem que prometer cura, a gente tem que mostrar para ele que ele tem que ter mudanças, que ele vai ter que pensar em determinados fatos que são importantes, como a questão do prazer, da felicidade, da própria sexualidade. Afastar o paciente das condutas viciosas outras, como drogas, o álcool, a prostituição, para a gente poder trabalhar a questão da homossexualidade. Na presença de prostituição, se ele vive esse fato, a gente deve estimular relacionamentos afetivos e amorosos. Estimular o seu afeto, a ideia de amor na sua vida, nos seus relacionamentos. Porque nós acreditamos que não adianta a gente querer obrigar a criatura à abstinência. Se
o pai pacientemente espera a nossa mudança, nós temos que agir com a criatura para que ela paulatinamente encontre as soluções dos problemas dela. Porque muitas vezes, quando nós exigimos a abstinência, nós colocamos a criatura numa situação de que ela fica ou não. E às vezes ela sai, cai num processo muito pior, suicida, e aí está a nossa responsabilidade pela falta de misericórdia. Quando o indivíduo vive, um processo de vários relacionamentos, a gente deve estimular que ele viva em monogamia. Pelo menos isto, que ele passe a ter um parceiro só, que ele seja fiel a esse parceiro, que ele não busque outro tipo de vivência. Quando ele consiga esse relacionamento monogâmico, incentivar a ele o amor mais espiritualizado, menos sensualizado, porque isso não é para o homossexual, isso é para todos nós. Nós precisamos dessa conduta, nós precisamos dessa postura. Se ele se propõe a buscar uma vivência heterossexual, porque muitos deles querem tentar e têm condições, nós devemos auxiliá-lo no encontro de uma forma mais adequada, sempre mostrando a ele que o sexo tem que ser baseado no amor, na fidelidade, no respeito, na dignidade. Porque não é ele voltando, como nós entendemos, a heterossexualidade, que ele está livre para fazer qualquer coisa. Porque entendemos hoje que a questão não é a escolha do parceiro sexual, a questão é da postura da criatura diante do amor. E isso é que nós temos que pensar. E sempre, que possível, levá-lo a um processo de abstinência sexual. Para quê? Para que ele possa refletir, dar um tempo e caminhar mais adequadamente. Estimular o paciente que vive com um parceiro, a auxiliar o parceiro nessa caminhada, a mostrar a ele aquilo que ele tem aprendido de bom, para que o outro caminhe junto com ele. Mas se acontecer do outro não aceitar, ele aprender a respeitá-lo sem abandoná-lo. Porque ele tem uma responsabilidade afetiva com aquela criatura. Ele precisa ver o que é possível dentro dele para auxiliar o outro. Trabalhar os aspectos positivos do sexo oposto. Porque quando a gente pega um homem homossexual, nós devemos trabalhar com ele a positividade da mulher, as características positivas dela, porque quando nós começamos a dignificar o outro, nesse exercício às vezes muito difícil da nossa posição, a gente passa a dignificar a criatura em si. Orientar sobre técnicas facilitadoras do processo de sublimação, como meditação, yoga, leituras, atividades que auxiliem. E quando ele aceite a terapêutica espírita, porque nem sempre nós temos homossexuais que sejam espíritas ou que aceitem essa situação, e a gente tem que falar que seja o espírita, porque tem gente que acha que não tem espírita homossexual, não tem espírita que seja corrupto e etc. Infelizmente, não é essa a realidade. Nós temos que largar essa fantasia, E tratá-lo com paciência, oferecendo recursos de esperança. Nós vamos trazer 2 casos e vamos pedir a paciência para lê-los e comentar aí algumas coisas. O primeiro caso é o caso do Lício, no livro Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. E nós trouxemos sumariamente a história dele. Desde criança, eu preferia que me chamassem Lícia. As formas do corpo produziam-me estranheza. Eu era uma pessoa dupla, a real era interior, enquanto a aparente era visível. Quando eu contava 10 anos, meu tio veio fazer faculdade em nossa cidade, e nosso lar foi-lhe aberto. Apesar de eu não saber distinguir um de outro sentimento, experimentava grande bem-estar ao seu lado e corria sempre em busca de sua companhia. Um dia, com palavras dóceis que eu não alcançava, levou-me à sedução. Por mais de 3 anos vivemos essa terrível aventura, que se interrompeu quando ele concluiu o curso e foi exercer a profissão noutra cidade. Desnecessário dizer que a sua partida foi um desespero para nós mesmos.
Adicionei à dor moral outra decorrente do vício a que me acostumara. Tombei em novas, frustrantes e arrasadoras experiências que me magoaram profundamente, dilacerando-me o coração e a dignidade interior. Há algo dentro de mim que repele a degradação, a promiscuidade, a morte dos objetivos que a vida possui. Creio em Deus e na alma, razões que me afligem a consciência, ante os tormentos que me assaltam. Some-se a isso que a lembrança do meu tio não se aparta de mim. Amo-o e odeio. Não voltei a vê-lo, embora não há muito ele tentasse por carta, que eu não respondi uma reaproximação. Ele agora é pai, como conciliar tal comportamento? No entanto, ele não me sai dos sonhos, nem das recordações que me enternecem e infelicitam. Soube que um trabalho de vossa parte pudesse me aliviar o sofrimento, já que não creio seja possível arrancá-lo de mim, por entender que sou um ser feminino numa forma masculina. Graças a um sortilégio da divindade, não consigo entender. Diagnóstico. É um distúrbio de orientação sexual, uma homossexualidade ego-distônica. Etiologia. A causa moral é o abuso das faculdades genésicas em vidas anteriores. Quem lê o livro sabe que Lício teria sido uma mulher que teria se associado ao tio e destruído o companheiro em outra vida. Ele arruinou vidas, lares, sendo levado à posição biológica oposta às suas estruturas psicológicas. Uma causa educacional foi a presença do tio, uma paixão deteriorada do passado, estimulando a posição sexual invertida com conduta incestuosa. Causa obsessiva, a presença do parceiro do passado delituoso em condição de ódio, estimulando a postura homossexual, com o objetivo de levar as vítimas à situação de constrangimento e de intenso sofrimento, estimulando-as ao suicídio. Então, nós fizemos aí só umas colocações que a gente acharia importante atender. A estrutura feminina de Lício seria valorizar a dignidade do sexo da mulher e estimular a doação no aprendizado multimilenar da maternidade. Como ele teria sido mulher várias encarnações, estimular essa questão da doação, dele se abrir, ajudar os outros para se aliviar. O sentimento do Lício em relação ao tio seria o exercício do perdão para libertar-nos. Mostrar para ele que ele precisava perdoar o tio de tudo que ele vivia e para que ele pudesse conseguir a liberdade. Diante da posição viciosa, conscientizar sobre risco, sofrimento, buscando a abstinência sexual. Como ele já tinha a crença em Deus nos valores transcendentes da alma, a gente estimular isso. Ele aceitando os recursos da terapêutica espírita, ele estava lá procurando aquela preta velha, isso já seria importante a partir do momento de aceitar, estimular a isso. E mostrar para ele que Deus não castiga, não é sortilégio a homossexualidade. O nosso destino somos nós que construímos e nós que somos responsáveis. O segundo caso é um caso que nós atendemos. Nós colocamos aí, para não ser identificado, Beto, 26 anos, masculino solteiro, profissional na área de comunicação visual. Esse caso foi nos autorizado a ser apresentado nesse congresso. O paciente foi encaminhado por familiar que percebia PR deprimido, insone, bebendo excessivamente, acreditando que sua depressão fosse fruto da dúvida profissional, já que ele, sendo formado na área de saúde, insistia em trabalhar com computação e comunicação. Relatava angústia, ele, insônia, atormentado por tentar esconder de todos a sua postura sexual, que ele mesmo rejeitava, embora não conseguisse eliminar. Havia vivido um relacionamento homossexual por mais de um ano. Temia a rejeição de todos, bebendo abusivamente, usando maconha e cocaína, além de dosagens regulares de hipnóticos. Chegando em seu desespero a buscar ingerir altas doses de álcool e cocaína, inclusive fazendo isso e posteriormente dirigindo em alta velocidade, tentando autoextermínio, dirigindo em Belo Horizonte a 140, 160 quilômetros para ver se alguém batia nele e ele morria, porque ele acreditava ser a solução para a sua desdita, evitando a condição humilhante para si e a sua família. Não conseguia sentir nenhuma atração por mulheres, embora assediado por muitas delas, pois não apresenta aparência afeminada.
E o apelo à vivência sexual e afetiva homossexual é muito grande, sem nenhuma ligação com religiosidade ou posturas religiosas. E quando me chegou, ele não tinha nenhuma abertura para as questões espíritas. Tem história de quadros depressivos graves de suicídio na família, e a relação com a figura materna é marcante, apresentando, segundo a psicanálise, sinais de complexo de Édipo mal resolvido. Diagnóstico: desvio de orientação sexual, homossexualidade egodistônica, depressão e insônia, com ideias e tentativa indireta de autoextermínio. Dentro dos diversos pontos de avaliação, não encontramos informações que identifiquem desvios de educação, desestrutura psicótica ou psicopática a induzir o processo. Não temos informações espirituais acerca do seu passado ou de atuação obsessiva ostensiva. O caso apresenta explicação do ponto de vista psicanalítico, conforme a fala de Biver: mãe envolvente e sedutora e um pai passivo, fragilizado e ausente, conforme os próprios relatos do paciente. Aspectos que vêm sendo trabalhados em psicoterapia. Primeiro que nós trabalhamos foi a importância da vida, a autoestima, tentando tirá-lo dessa questão da busca do suicídio. Numa primeira fase, nós usamos antidepressivos e tentamos controlar a dose dos hipnóticos. O afastamento do uso de drogas. A partir do momento que nós vamos ver aí, que nós colocamos na busca dele aceitar a condição homossexual até para se mudar, e ele assumiu a vivência com um parceiro de uma maneira fiel, e esse parceiro nos auxiliou, dizendo que só ficaria com ele se ele abandonasse as drogas, nós conseguimos que ele se afastasse da cocaína e da maconha. Infelizmente, ele ainda continua fumando e bebendo abusivamente, e nós temos trabalhado com essa necessidade para que ele consiga se mudar. Ele conseguiu fazer a opção de trabalho dele, que gerou um alívio, ele largou a área médica e foi trabalhar com computação. Ele viveu um momento de muita dificuldade no relacionamento com a mãe, à medida que ele se assumiu. Eles viveram meio atritados e a gente entende por quê. Nós temos trabalhado, ele tem um grande amor por ela e ela por ele, e nós temos trabalhado esse amor que eles dois têm um pelo outro, para ele valorizar a questão da mulher, e isso tem melhorado o relacionamento novamente dos dois, e tem ajudado muito a ele. Inclusive, ele no momento vive em abstinência sexual, ele não tem parceiro, e ele tem buscado trabalhar essa situação. Ele tem muito medo de ficar desamado, de não ter alguém para amá-lo. Então, nós temos mostrado para ele que na questão da afetividade, a ausência de parceiro sexual não significa não ser amado. Que existem formas de amores que nós podemos viver, inclusive formas de amor com os amigos, com as pessoas que nos querem bem, que podem nos alimentar. E ele tem trabalhado essa situação e buscado entender isso mais intimamente. E nas últimas semanas surgiram aquelas questões que não são por acaso. Nós não conseguimos fechar o caso, surgiram fenômenos mediúnicos com ele. Ele acorda sentindo cheiros de perfume, como se alguém colocasse uma estopa de perfume nele. Ele começou a perceber que tem gente do lado dele, ele olha e não vê. Ele chega para determinada pessoa, quando vê, ele falou muitas coisas, a pessoa está chorando, e diz assim: como é que você podia saber isso? Ele diz que não sabe o que está acontecendo. A partir disso, ele trouxe para nós, porque ele sabe que eu sou espírita, ele chegou a conversar com a mãe, que é espírita, e nós estamos dando livros, ele está interessado nessa situação, e acreditamos que dentro em breve a gente consiga fazer isso. Eu vou deixar para o tempo das minhas perguntas para trazer... pode deixar, depois nós voltamos a essa... Nós vamos interromper e agradecemos a paciência de todos, né, de nos escutar. Nós é que agradecemos, doutor Roberto. O processo, mais ou menos, passa por aquilo que nós já vimos dentro dos estudos da psicologia, que é uma fase em que a criança ou adolescente descobre manifestações
de alguma forma agradável com relação aos órgãos genitais, chegando mesmo a manipular os órgãos e conseguir um orgasmo que é semelhante ao orgasmo num relacionamento heterossexual. No estágio evolutivo, ele é um processo natural. Agora, à medida que amadurece na sua sexualidade, o interesse se desvia para um comportamento heterossexual e há como que um desinteresse em relação à masturbação. Apesar de que as pesquisas têm mostrado que mais de 30% dos homens costumam, e das mulheres, os homens mais do que as mulheres, chegam, algumas pesquisas dão em torno de 45%, chegam a praticar a masturbação. E como forma de conseguir o prazer. A questão da masturbação está numa espécie de fixação, um estágio intermediário da evolução da própria pessoa, e que, de repente, é como se ela passasse a resolver o problema da satisfação com ela mesma, dispensando uma outra pessoa, e com isto fixando nesse estágio. Aí que seria, o problema começaria por aí. Há um questionamento sobre a obsessão, quando a pessoa fica muito vinculada, e como se ela concentrasse demais na masturbação, ela poderia, sem dúvida, atrair companhias espirituais, como pode atrair com um comportamento sexual sem a devida vigilância. Uma outra questão é do sexo oral, anal, entre casais. Aliás, ainda com relação à masturbação, o tratamento é equivalente à da prática do sexo da mesma forma. Quer dizer, o ideal é a pessoa se ajustar dentro de um comportamento heterossexual. Sexo oral e anal enfocado aqui principalmente entre os casais. Há até aquela ideia de que entre quatro paredes tudo é válido. O que acontece é o seguinte: nossa vida é regida pelas leis morais e pelas leis biológicas. Cada órgão tem a sua finalidade estabelecida pela natureza, tem o seu sentido teleológico. E para atingir o seu objetivo, ele é adaptado, ele é aparelhado para isto. Ora, o reto e ânus não foram aparelhados para o relacionamento sexual, assim como a língua não foram aparelhados, não tem aquela finalidade. E por isso seria a prática do sexo antinatural, no sentido de estar contrariando as leis biológicas. Nesse sentido, o que a doutrina espírita nos ensina? Que o ideal para o homem é evitar os excessos. Quer dizer, tudo que transgride as leis de Deus, ele cai nos excessos que trazem alguma forma de prejuízo para ele mesmo. A questão das novelas na TV explorando o sexo. É difícil nós fecharmos os olhos dos nossos filhos. Por isso, o melhor é conversar sobre a sexualidade num trabalho de conscientização, vacinando a criança e o adolescente para que ela entenda isto sem mudar, diríamos assim, o seu padrão de comportamento. Evidentemente que pode haver uma certa orientação no acompanhamento dos programas de televisão. O ideal é que haja um certo controle nisso aí, mas não no sentido repressivo, porque acaba não produzindo os resultados desejados. A questão do sexo antes do casamento, a questão do casamento, olha, o casamento é entendido como união responsável, união permanente e responsável. O casamento passado em cartório é mais da legislação humana, da organização da nossa sociedade, que tem uma satisfação a dar para a sociedade a respeito dos próprios compromissos assumidos. Por isso,
o que interessa é que haja responsabilidade. Quer dizer, as pessoas levando em consideração o respeito ao outro, a consideração, a sensibilidade da família, e desta forma, o ideal é que a união seja, que o relacionamento sexual comece a partir do instante em que se estabelece uma união plenamente responsável, sob todos os aspectos. Isso é o ideal. Nós colocamos 2 casos e vamos colocar uma conclusão, mas antes de ler os casos, algumas perguntas me vieram. Se o espírita pode frequentar, um homossexual pode frequentar a casa espírita, se a gente tratá-lo como um fragilizado, se a gente não está passando a mão na cabeça, olha, eu acho que nós estamos precisando aprender caridade, amor, respeito às pessoas. E o Cristo andava com prostitutas, ladrões, pessoas que necessitavam do aprendizado dele. Nós não podemos fechar a casa para que nós não nos contaminemos, porque o homossexualismo não é uma doença que contamina, é alguém que precisa de ajuda. Precisamos sair desse lugar, porque os heterossexuais que entram no meu consultório não são moralmente melhores do que os homossexuais que eu recebo. O terceiro caso é José Marcondes Effendi, 21 anos, do livro Nos Bastidores da Obsessão. O rapaz que em encarnação passada fora esposa do seu perseguidor espiritual, a quem teria traído e mandado matar por causa de dinheiro, foi encontrado por seu algoz, que por orientação de um espírito das trevas atuou em seu centro das emoções e associou-se psiquicamente a ele, usufruindo de suas energias, induzindo-o ao homossexualismo. Quando sentiu-se incomodado com a sua condição, procurou um psicanalista de renome para auxiliá-lo. Entretanto, facultativo, dócil à ação do obsessor, ignorante da realidade espiritual, estimulou-lhe a conduta, dizendo da necessidade de quebrar os tabus, vivendo conforme nos apraz. Ao buscar ajuda espiritual, conseguindo melhora, foi planejado pela espiritualidade colocar-lhe um aparelho no cérebro perispiritual, induzindo-lhe a loucura e ao suicídio. E aí eu estou colocando o importante. O caso acima foi lembrado por causa do risco da postura do terapeuta diante do paciente, podendo ele agravar todo o processo obsessivo e karmático da criatura, caso não tenha em mente a visão transcendente do ser e de acordo com a sua conduta moral. O quarto caso é um caso real. Homossexuais masculinos, pessoas socialmente produtivas, assumidos e aceitos por seus familiares, vivem juntos maritalmente há mais de 40 anos, em regime de fidelidade e mútuo auxílio. Alguns anos atrás, um deles apresentou patologia grave, recebendo todos os cuidados e assistência do outro. Este mais idoso apresenta-se atualmente com processo oncológico, recebendo do companheiro os mesmos cuidados que lhe foram ministrados, e ele está em fase terminal. E eu trago então questões. Procurando ver as suas posições, seriam corretas? Deveria-se afastá-los, condená-los? Como agir enquanto terapeutas? São dignas suas posturas? Como ficará a sua situação espiritual, no mundo depois da desencarnação? E eu gostaria de fechar a minha fala, me perdoe 1 minuto mais que você diminuiu da minha fala, porque se nós não temos mestres encarnados, além de Jesus, eu tenho aprendido com Emmanuel esse sentimento de misericórdia, e é ele que fala em vida e sexo. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um.
Muito obrigado e muita paz.